Violência contra a mulher, um mal que continua aterrorizando a população feminina. Assédio sexual, uma violência frequente no meio social. E título, o novo documento eletrônico eleitoral. Estas e outras notícias você vai ver no Jornal da FIAM, que começa agora. Boa noite. Você conhece a rede de atendimento paulista destinada a mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade? Veja agora como são realizados os atendimentos e quais são seus direitos ao fazer uma denúncia. No mês de março desse ano, foram registrados aproximadamente 2.000 boletins de ocorrência de casos de violência contra a mulher somente na capital paulista. Essa mulher, que prefere não se identificar, conta que teve medo de fazer a denúncia. Eu não sabia o que fazer e nem a quem buscar ajuda, então eu demorei 2 dias para denunciar. Os casos mais comuns são de lesão corporal dolosa, calúnia, difamação e ameaças. Mas as vítimas muitas vezes desconhecem os serviços de atendimento à mulher da rede pública de São Paulo e temem fazer a denúncia. A Coordenação de Políticas para as Mulheres oferece diversos serviços em conjunto com a Secretaria Municipal de Direitos de Cidadania, para dar apoio não somente às vítimas de violência, como também às que estão em situação de vulnerabilidade. Centros de referência, centros de defesa e de conveniência, delegacias de defesa da mulher são algumas das instituições preparadas para acolher. A assistente social da Coordenação de Políticas para as Mulheres conta que o principal objetivo é criar meios de fortalecer essas mulheres. Nós temos também hoje os centros de acolhimento sigilosos, e aí esses são direcionados para mulheres que estão num risco iminente. Ela passou pelo centro de referência, ela fez a denúncia, entende que corre risco, entende que essa relação precisa ter um ponto final, e aí então ela vai recorrer aos centros de acolhimento sigiloso. É um lugar onde vão ser trabalhadas aí também com ela as questões psicossociais, as questões jurídicas. Ela vai ter um acompanhamento, vai ter um suporte para ela começar e recomeçar uma nova história. Para dar mais visibilidade para ações relacionadas à violência, é necessário realizar denúncias pelos canais 180 ou 190 e efetuar o boletim de ocorrência na delegacia da mulher mais próxima. Não precisa levar nada, praticamente. O que ela precisa é vir na delegacia e narrar os fatos. Um assunto que é cada vez mais discutido, o assédio sexual, no ambiente de trabalho ou no meio social. Veja na reportagem. 1 em cada 4 mulheres brasileiras já enfrentaram algum tipo de assédio durante a vida. É o que mostra o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Datafolha, que apontou também os lugares de maior ocorrência de casos de assédio, como as ruas e transportes públicos, em primeiro lugar, logo seguidos pelo ambiente de trabalho e pelo ambiente escolar. O problema atinge principalmente jovens e adolescentes, já que, segundo pesquisas do Datafolha, quanto mais nova a mulher, maior a probabilidade dela sofrer com violência sexual. É o que mostra Septinosa Menezes, empregada doméstica de 45 anos, que foi assediada pela primeira vez enquanto passava por uma consulta médica quando tinha apenas 14 anos. E esse médico, ele colocou o aparelho para ouvir a minha respiração e eu entendi que estava demorando esse aparelho aqui em mim. E decidi olhar. E quando eu olhei, de fato o aparelho estava, só que as mãos dele, estavam apalpando os meus seios. Esta motorista de ônibus diz que a filha dela, de 10 anos, foi assediada por adultos depois de postar um vídeo numa rede social. Apareceu mensagem de 2 homens, falando, 2 homens mais velhos, falando de assuntos sexuais. E um deles até tirou a foto do órgão sexual. Apesar do grande número de casos, muitas mulheres, por se sentirem envergonhadas, acabam não denunciando. Mas assédio é crime e prevê detenção de 1 a 2 anos, chegando a 3 se a vítima for menor de idade. Por isso, caso se encontre em uma situação de assédio, você deve procurar uma delegacia de defesa da mulher para registrar um boletim de ocorrência ou realizar uma denúncia através do 180, número da Central de Atendimento à Mulher.
Você sabe o que é o e-título? É um novo documento eletrônico que pode ser carregado no celular. Veja como é. Você, leitor, já ouviu falar das vantagens de ter o e-título? O e-título ele é um aplicativo criado pelo TSE que o eleitor pode obter nas lojas da Apple, Google Play. E ao baixar o aplicativo, ele deve fazer um cadastro, inserir dados dele e assim ele vai ter o e-título na tela do computador. Para instalar o aplicativo, basta entrar na loja de aplicativos do seu celular, pesquisar na barra de busca, clicar em instalar e você já tem o e-título. Isso trará uma grande economia para os cofres públicos, já que não será mais necessária a emissão de segunda vias, compra de suprimentos para impressão e outros. Todo eleitor que tiver o e-título dispensa o uso de outros documentos na hora da eleição? Não, o eleitor que tiver o e-título e já tiver feito o cadastramento biométrico, não precisa levar um outro documento, ele vai poder apresentar exclusivamente o e-título. Isso porque ao fazer o cadastramento biométrico, uma foto dele é inserida no sistema, na base de dados da Justiça Eleitoral, no cadastro de eleitores. Então a foto dele vai constar no e-título. Agora, o eleitor que ainda não fez o cadastramento biométrico, esse vai precisar apresentar um outro documento, tipo carteira de identidade, CNH. Trabalhar em casa é o sonho de consumo de quem depende do transporte público para se locomover. A nossa reportagem mostra quem conseguiu realizar este sonho. O teletrabalho, também conhecido como home office, foi introduzido no Brasil em 1997, mas só foi regulamentado em 2017. Hoje em dia, essa prática tem se tornado cada vez mais comum. Para Ademilson, que já trabalhou em home office na área de marketing digital durante 6 meses, a principal vantagem é a flexibilidade no horário e mais tempo para passar com a família e os amigos. Nós tínhamos um horário muito flexível, então a gente podia sair para almoçar a qualquer hora, a gente poderia começar os trabalhos a qualquer hora e sair também a qualquer hora. Para a Raíssa, que trabalhou na área de telemarketing, a principal vantagem é ter se livrado do transporte público. Eu prefiro, é mais confortável, né? Não tem o desgaste da condução, que é o que mais desgasta, né, os trabalhadores, o percurso até o trabalho. No dia 16 de abril deste ano, a Comissão Urbana Metropolitana e Meio Ambiente discutiu com representantes da sociedade civil sobre como o poder público pode atuar nessas políticas de incentivo na cidade de São Paulo. A advogada Sabrina Magalhães, pós-graduada em Relações Trabalhistas, acredita que a prática do teletrabalho traz vantagens tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Uma das vantagens é você economizar, ganhar tempo e produzir melhor e mais. E Raíssa recomenda. No momento eu estou disponível para qualquer vaga de emprego, mas de preferência, se tiver home office, eu vou optar por home office. Você já pensou em ser concursado? Bom, né? Os benefícios são muitos e a estabilidade chama a atenção. Nossa equipe foi saber o caminho para realizar esse sonho. Ser concursado é um sonho para muita gente. Os altos salários e estabilidade na carreira chamam a atenção. Em tempos de crise, a concorrência nos concursos públicos aumenta e o preparo para ser um dos aprovados também. Apenas na primeira metade deste ano, mais de 1.000 vagas foram abertas no estado de São Paulo e mais oportunidades estão por vir. São em salas como essa onde concurseiros de todo o país se preparam para enfrentarem a feroz concorrência dos concursos públicos. Seja pela estabilidade financeira ou pela carreira dos sonhos, é preciso esforço e dedicação para conquistar a tão desejada vaga pública. Conciliar uma rotina de estudos é difícil, principalmente numa realidade em que o trabalho a cada dia mais toma conta da vida do brasileiro. Para auxiliar na rotina, muitos cursos preparatórios vêm criando a possibilidade de assistir aulas à distância, usando câmeras como essa. Graças à tecnologia, o aluno pode ver as aulas no conforto de casa ou no tempo livre do trabalho. Mas mesmo assim, a vida do concurseiro não continua fácil. Mais de 4 horas de estudo por dia se torna algo comum na rotina. Conciliar trabalho e estudo realmente fica difícil. Às vezes você sai tarde do trabalho para levantar cedo para vir estudar, é complicado, mas a gente sempre arruma um tempinho, um jeito. O delegado federal Adriano Barbosa, professor de curso preparatório há mais de 5 anos, dá algumas dicas para aqueles dispostos a enfrentarem esse desafio. Foco, organização, sistematização, planejamento, recrutamento das pessoas que estão ao seu lado e a última dica,
estudo duro. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Considerado um dos esportes mais completos e eficazes para o corpo humano, a natação possibilita o desenvolvimento de pessoas com deficiência, melhorando sua qualidade de vida através da superação. Sorriso no rosto e a energia nas pernas e braços, essas crianças estão crescendo e desenvolvendo a coordenação motora. Elas trabalham a articulação do corpo e se divertem, melhorando assim a saúde corporal. A musculatura, o alongamento para eles, a flexibilidade. É o que mais melhora neles nesse sentido de exercício físico. Ainda insegura no início, Isabela vai se soltando aos poucos, mas é objetiva quando explica por que escolheu a natação. Porque era o meu sonho. Isabela não gosta de atividade física nenhuma. Ela gosta só de natação. Quem quer pegar de novo lá no A prática da natação pode trazer benefícios cognitivos, psicossociais, fisiológicos e terapêuticos. Os exercícios aquáticos têm se mostrado importantes no desenvolvimento de pessoas com deficiência. Com o papel de proporcionar a experiência de suas potencialidades e limitações, eles permitem um momento de liberdade e quebra de barreiras. Isso faz com que ela perceba como que ela é vista, como que ela aceita, né? Como é que ela pode interagir com um grupo. Filho, olha aqui pra mamãe. Você gosta de piscina? Sim. É? Você gosta de nadar? Sim. Os autistas, eles gostam muito de água. Então é um ambiente que eles se sentem bem, que eles aproveitam para extravasar, se divertir. Pular de cabeça no esporte e espalhar incentivo é de extrema importância para a evolução dos pequenos. Uma atividade super completa, a criança se diverte, ela aprende a ter mais concentração. Então, além de eles estarem se divertindo ali, né, eles estão aprendendo movimentos que fora da água a gente normalmente não faz. Agora vamos com as informações do trânsito em São Paulo, com Leonardo César. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Felipe. Neste momento, o trânsito na capital se encontra moderado. A rodovia dos Imigrantes se encontra livre nos dois sentidos, enquanto a Anchieta tem o trânsito carregado no sentido litoral, principalmente entre os quilômetros 35 e 40. Isso ocorre devido ao excesso de veículos. A Marginal Tietê e a Pinheiros possuem pontos de lentidão sentido Castelo Branco e Ayrton Senna. Boa noite. A ansiedade é um estado emocional que faz parte da evolução humana. O transtorno, quando sai do controle, pode interferir na vida social e profissional das pessoas. Frio na barriga, taquicardia e náuseas. Estes podem ser alguns sintomas de uma ansiedade elevada. O distúrbio é caracterizado pela preocupação excessiva em situações que causam grande expectativa. Então, hoje em dia, a criança já com 3, 4 anos, ela já se torna ansiosa, porque os pais começam a cobrar da criança, porque desde cedo, né? Porque o mercado de trabalho está cobrando muito isso. Né? Hoje em dia você vê, por exemplo, bancários, professores com alto nível de ansiedade, porque o próprio mercado de trabalho está cobrando isso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de ansiosos no mundo. Segundo as estatísticas, 9% dos brasileiros sofrem algum transtorno de ansiedade. E esta talvez seja a doença do século. Para um ansioso que sofre com ansiedade elevada, o mundo pode parecer não acompanhar seu ritmo. Foi depois que eu comecei a morar sozinha e comecei a fazer faculdade. Aí eu comecei a ter isso principalmente em época de prova. E depois de um tempo tudo era motivo para eu ficar ansiosa, assim. Às vezes não tinha nem motivo e eu tava passando mal e acabava atacando minha gastrite, que aí, por conta disso eu acabei tendo gastrite. A dica para controlar os sintomas agressivos da ansiedade é manter constantemente um pensamento positivo, controle de respiração e manter a atenção no momento presente. E, claro, a procura de um especialista. Não se preocupar muito com o que vai acontecer. Viver mais o presente, hoje, agora, e não ficar muito focado no futuro nem no passado. As cidades enfrentam diversos problemas causados pelos impactos ambientais. Neste contexto, é de extrema importância que iniciativas sejam colocadas em prática.
Em uma cidade que nunca para, é difícil prestar atenção em algo que esteja fora do cotidiano. É justamente nessa selva de pedra que o contraste com o verde está crescendo e mudando a paisagem de São Paulo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os índices de vegetação na cidade de São Paulo estão abaixo do esperado. Na capital, são 2,6 metros quadrados por pessoa, contra 12,8 que é o recomendado pela OMS. Uma solução para isso é a implementação de jardins verticais. O Movimento 90 Graus é o responsável pelos jardins verticais do Minhocão e da 23 de Maio. Algumas pesquisas que mostram realmente que o jardim ele consegue transformar bastante a qualidade do ar em volta. Desde o CO2 ele capta, ele faz essa transição aí na planta mesmo de captação de CO2 e transformar esse ar num ar mais limpo. A umidade do ar e a qualidade do ambiente que as pessoas têm quando você tem um jardim desse perto muda muito. A qualidade do Parque Minhocão é outra coisa, você correr e você conseguir ver essas paredes do lado muda completamente o cenário de você correr numa cidade super árida. Os jardins verticais reduzem a temperatura do ar, amenizam ruídos sonoros e ajudam a despoluir o ambiente. Na capital paulista existem 258 mil metros quadrados de espaço inutilizado, que poderia trazer algum benefício para o clima caótico da cidade. E se todas essas paredes pudessem virar áreas verdes? Toda reflexão é válida em prol de uma melhor qualidade de vida. Segundo o IBGE, o Brasil possui cerca de 6,5 milhões de universitários. Durante essa fase, muitos alunos buscam realizar o estágio, por obrigatoriedade ou experiência na área. A seguir, vamos mostrar o cenário atual brasileiro para esses profissionais. Segundo a Associação Brasileira de Estágio, a média geral de salário é de R$ 965. Entre as melhores áreas de remuneração estão agronomia, economia e engenharia. Para quem está começando a sua carreira profissional, o estágio é a melhor forma para aprender sobre o mercado de trabalho na prática. Estágio é realmente uma coisa interessante para quem está começando a sua carreira, seja em qualquer área que for. E no meu caso tem sido ótimo, porque eu realmente estou tendo contato com pessoas que estão atuando na área há muito tempo, então eu aprendo muito o tempo todo. Eu tenho um repertório muito legal, interessante dentro do meu trabalho, então acho que tudo isso, todo esse repertório, acho que vai me auxiliar pro meu crescimento assim, profissional. Sabendo da importância do estágio na formação de seus estudantes, a FIA-FAAM tem um programa de estagiários que se beneficiam da iniciativa. A Mayara Lobato, coordenadora do curso de Comunicação Social, nos explica como funciona. A gente tem aqui na faculdade a ICOM, que é a Agência Integrada de Comunicação. A ICOM já tem mais ou menos 3 anos, então já tem um tempinho que a gente tem esse trabalho. A ICOM ela é uma agência formada por vários núcleos, então a gente tem o núcleo de jornalismo, o núcleo de rádio e TV, o núcleo de publicidade e propaganda e o núcleo de relações públicas. E os alunos eles podem atuar em qualquer um desses núcleos. A gente sempre, claro, prioriza, principalmente para estágio. Na FIA-FAAM, uma faculdade de comunicação da Vila Mariana, muitos alunos já são estagiários. O sedentarismo é um problema comum a muitos brasileiros, mas as opções para resolver isso geralmente estão bem próximas. Acompanhe na reportagem. Uma briga constante com a balança, um problema comum a tantos brasileiros. Roupas apertadas e uns quilinhos a mais, que fazem o sofrimento de muita gente. O número de sedentarismo aumenta cada ano que passa e já coloca o Brasil entre os países com maior taxa de sedentarismo. Uma das principais causas para problemas de saúde. Um deles é a obesidade, mas existem outros que o aumento de peso pode trazer no dia a dia. Este jovem sente dores constantes e sabe que a principal causa é a vida sedentária. Geralmente eu não costumo fazer exercício físico nenhum. Fim de semana deixar eu passo o dia inteiro no sofá. E às vezes eu me mexo assim e minhas costas estralam e eu falo, acho que a coisa está enferrujada aqui dentro. Esta outra jovem pratica esportes 2 vezes por semana, mas acha que não é o suficiente. Eu percebo que eu sou uma pessoa sedentária porque eu fico morrendo de dor depois, enfim, é por isso e por vários outros motivos. Seu José Luiz faz exercícios todos os dias. Ele tem uma vida saudável e diz que se sente muito bem, porque se movimenta o tempo inteiro. É melhor praticar algum esporte porque você se mantém
e ativo em todos os sentidos, entende? Locomoção, os músculos, tudo está sempre em movimento. Este personal trainer diz que é preciso fazer exercícios regularmente. Você não precisa treinar todos os dias, ir para academia, puxar peso. O simples ato de você incluir pequenas atividades físicas no seu dia a dia já vai fazer com que você tenha ótimas melhoras. Vamos a mais um intervalo e voltamos já. O Tietê é um velho conhecido de quem mora em São Paulo. Mesmo depois de muitas tentativas para despoluir o rio, quem passa pela extensão sabe que a situação continua ruim. A água do rio Tietê apontou um leve recuo em sua faixa de poluição. Apesar de ainda não se comparar aos menores índices já registrados, o resultado aponta melhorias decorrentes do retorno dos investimentos em obras para diminuir a poluição. Sempre morei em São Paulo e convivo diariamente com o rio Tietê. Sempre que eu preciso fazer algum caminho para o shopping, passear com a minha família, a gente passa pelo rio e acaba sentindo aquele cheiro desagradável, odor, sem contar quando chove, muita enchente, fica tudo alagado, o trânsito de São Paulo já não é bom e ali sempre piora. O rio Tietê recebe cerca de 730 toneladas de lixo diariamente. Boa parte desse lixo é composta de lixo doméstico, industrial, esgoto tratado e não tratado. 27 milhões de paulistas são afetados por essa poluição. Apesar do recuo de 7 quilômetros, o lixo ainda existe nos canteiros do rio. O projeto Tietê tenta recuperar o rio ampliando os índices de coleta da região metropolitana de 84% para 87%. Mas não basta só isso. A população também precisa se conscientizar. Ações simples, como não descartar o lixo em córregos abertos ou nas margens do rio, fazem muita diferença. Uma coisa interessante também é a cultura ambiental. Se fosse trabalhado dentro das escolas, desde o berço, da creche, os níveis primários, a cultura do nosso país seria diferente. E é uma coisa que falta atenção. Mas o dinheiro começou a fazer parte do futebol da várzea e os interesses de muitos atletas mudaram. A identidade com um único time deu lugar ao interesse financeiro. No surgimento do futebol da várzea, o principal objetivo dos jogadores era representar a comunidade e fortalecer os vínculos de amizade da vizinhança. Na época, nem se pensava em pagamento, mas aconteceu que o dinheiro entrou em campo. Há quem imagina que um atleta de futebol amador não tenha ambição salarial. Nos atuais campeonatos, a maioria dos jogadores inscritos recebem, de uma ajuda de custo, a valores que conseguem se manter apenas do futebol. A diretora deste clube de Pirituba, na Zona Oeste, diz que um jogador do time chega a realizar de 3 a 4 partidas em um único final de semana, em times diferentes. Eu tenho um jogador aqui conhecido, que eu não vou citar o nome. Ele mesmo falou pra mim, eu pago um carro, ele comprou um carro muito bom, ele paga com dinheiro só do futebol. Se de um lado o jogador ganha bem trabalhando em vários times, do outro o compromisso de cada clube fica comprometido. Porque ele fica 1 ano, 2, no máximo já é negociado com outro clube e já vai embora, né? Antigamente isso já não acontecia porque circulava menos dinheiro no futebol. Para quem vê e acompanha o futebol de várzea apenas por sentimento e prazer, este é o eterno drama. Ver suas estrelas correndo, mais pelo dinheiro e menos pela camisa. A gente se sente, eles não sentem. Sim, eles sentem quando chegou até uma semifinal e caiu fora. Até aí eu digo que eles sentem. Mas será que eles sentem por causa do amor da camisa? Ou é porque ele sabe que na próxima semana não vai ter aquele jogo e ele não vai ganhar aquele dinheiro? A África retorna à temática de exposições no CCBB em São Paulo e homenageia as raízes africanas na produção artística brasileira. O Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, apresenta até 16 de julho a exposição Ex-África, que traz um panorama da produção da arte africana contemporânea. Esse termo Ex-África veio de uma frase de Caio Plínio II, em que ele dizia Ex-África sempre liquida nove, da África sempre há novidades a se relatar. Cheia de diversidades, de encontros culturais e interações, mostrando os processos de intercâmbio e aculturações, a exposição revela a marca do preconceito. De acordo com o The Art Newspaper de 2017, o Centro Cultural do Banco do Brasil, em São Paulo, é a terceira instituição cultural mais visitada no país.
Ela promove exposições, visitas guiadas, amostras cinematográficas e muito mais. Produzida por 20 artistas, 18 deles vindo de 8 países africanos e 2 artistas afro-brasileiros, a exposição é um exemplo da identidade da África moderna. Uma mostra muito importante para você conseguir compreender como que o artista se encaixa na vida social e como ele encara os problemas da sociedade. Retomando a temática da Mostra de Arte Africana realizada há 15 anos, Ex-África promove acesso a uma significativa contribuição da herança africana na formação brasileira. Essa questão da herança cultural africana, tanto para o panorama global, quanto para uma questão de trazer questões do passado e debater sobre o contexto contemporâneo. A exposição Ex-África é ideal para se ter uma visão diferente das coisas e conhecer culturas novas. Vamos agora com as informações do tempo com Jade Peroni. Boa noite, Jade. Neste fim de semana, o sul do país fica sob o domínio de uma forte massa de ar seco. O sol brilha forte e não há previsão de chuva. No Rio Grande do Sul, a mínima é de 9 e a máxima de 15 graus. No Sudeste, o sol brilha forte e não chove em São Paulo. No sul do Rio de Janeiro e no sul e oeste de Minas Gerais, sol e chuva rápida à tarde nas demais áreas da região. Mínima de 12 e máxima de 19 graus. As áreas de instabilidade no norte do país provocam chuva em quase toda a região, mínimas de 22 e máxima de 29 graus. No Nordeste, nuvens e chuva na maior parte do dia, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Boa noite. O grupo Queda Livre de Teatro traz o existencialismo de Sartre para o palco. Veja na reportagem. Para quem gosta de textos clássicos, o grupo Queda Livre de Teatro está em cartaz com uma adaptação de Jean-Paul Sartre. A peça Entre Quatro Paredes está aqui no Teatro Inbox Cultural e a peça fala um pouquinho sobre 3 personagens que vivem enclausurados entre 4 paredes e o que acontece com essa convivência de pessoas tão diferentes. Vamos acompanhar um pouquinho? Darsan, Inês e Estelle, mesmo com suas diferenças, passam a entender a razão de estarem juntos. Ela me admirava demais. Eu tinha tirado ela da sarjeta. Vocês compreendem isso? Não. Ninguém me admirava. Tanto melhor para você. O que a gente fez nesse espetáculo foi trazer uma linguagem moderna para que as pessoas possam degustar a filosofia do Sartre, que é o existencialismo, de uma forma mais gostosa, né? Não tão pura na filosofia. Durante a história, descobrem que um o complementa e que o outro está lá para importuná-lo. Eu comecei a refletir sobre a minha existência. E aí eu fiquei assim, me sentindo mal, preciso de um pouco de ar. Na nossa montagem, ela exige muito corpo e voz, e de uma forma que eu gosto bastante de trabalhar. Então tá sendo uma experiência muito legal. E quero convidar todos vocês para virem assistir Entre Quatro Paredes no Inbox Cultural, todos os sábados às 9 horas da noite até o dia 30 de junho. Vem! Esse foi o Jornal da FEAM de hoje. Um abraço para você e até a próxima!